alunos, professor Carlos aqui com vocês, tá? Hoje vamos fazer uma aula de pré-história aqui para o sexto ano, turma 600, turma 601, tá? O que eu posso falar sobre a pré-história? O que é a pré-história, no final das contas, né? Quando eu dei aula para vocês de o que é história, né? No final do capítulo de o que é história, eu disse que os historiadores eles dividiram, né, o passado em 5 grandes épocas, né? Para poder encontrar melhor as coisas no passado, né? Porque já aconteceu muita coisa, né? Já se passou muito tempo, né? Então são 5 épocas que são divididas aí para você poder estabelecer o passado, né? Você vai ter a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, né? Lá no capítulo de que é história, tá tudo bem clarinho sendo dito onde começa uma e termina outra, né? Nessas 5 aí. A pré-história tem esse nome porque ela seria anterior à história. Essa classificação foi dada numa época em que os historiadores acreditavam que somente fontes históricas escritas, né, fonte histórica é toda aquela coisa, né, do passado que chegou até nós, né, para a gente poder compreender o passado, tá? Mas os historiadores acreditavam que fontes históricas escritas eram as únicas fontes históricas, né, principalmente documentos oficiais de governos, né? E aí todo período, né, anterior, né, ao surgimento da escrita, né, os historiadores chamam de pré-história, né? Então a pré-história terminaria com o surgimento da escrita mais ou menos ali em 4000 a.C., tá? E ela começaria com o Big Bang, né? Com o surgimento do universo, surgimento de tudo, das estrelas, dos planetas, de tudo, né? Quando a gente fala em criação do universo, criação de planetas, surgimento do ser humano, tá? A gente tem 2 tipos de explicações para poder compreender isso: a explicação religiosa e a explicação científica, tá? Nenhuma é melhor ou pior do que a outra, elas só são diferentes, né? Porque eu falei para vocês, né, que existem várias culturas diferentes, né? E você não tem culturas piores ou melhores do que as outras, apenas diferentes, né? E aí, eu não posso agora dizer que uma explicação religiosa é melhor ou pior do que uma explicação científica. Na escola a gente vai trabalhar as explicações científicas, porque a escola é o espaço, né, onde a gente discute ciência, né? A religião, né? A gente pode também discutir a religião de forma histórica, coisa e tal, tá? Mas na escola a gente vai trabalhar, né, a visão mais da ciência, né? A religião, né, as pessoas têm o culto delas para poder frequentar e a crença delas, né? A diferença básica entre a visão da religião e a visão da ciência é que na visão da religião você só precisa acreditar naquilo ou não. Você não precisa ter provas, né, das coisas que você crê, das coisas que você acredita. Você acredita que a coisa existe ou não e pronto, tá? Agora, a ciência, para dizer o que ela está provando, ela precisa, para dizer o que ela está dizendo, ela precisa provar, né? E aí o que acontece? A ciência ela observa a natureza e busca, né, interpretações racionais para poder compreender a natureza. Então, para ela dizer o que ela está dizendo, ela precisa provar as coisas, né? E aí quando você fala que existiu uma grande explosão de energia há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, chamada Big Bang, né? Big Bang em inglês significa grande explosão, né? A primeira pergunta que vem à cabeça das pessoas é a seguinte: como é que os cientistas sabem disso se eles não estavam lá na hora para ver, né? E aí o que acontece? A gente precisa ver o que está acontecendo na natureza hoje para buscar evidências de que houve essa explosão. Quando você observa as estrelas no céu de noite, elas parecem estar paradas, né? O único movimento que elas fazem, né, é um movimento diurno, né, de rotação da Terra, que elas vão, né, passando pelo céu ao longo da noite, mas é a Terra que está girando, não são elas que estariam aparentemente se mexendo, né? Mas o grande detalhe é o seguinte: todas as estrelas do universo estão em movimento, né? Tudo no universo está em movimento, né? O problema é que a coisa está tão longe, né? A estrela está tão longe que você não consegue ver o movimento dela. É aquela história de quando você está na estrada andando de carro, né? E você vê aquele matinho na beira da estrada passando bem rápido, né? E quando você olha uma montanha lá, um morro lá no fundo com uma árvore no alto dele, né? A árvore parece que está passando mais devagar, né? Porque ela está mais longe. Então as estrelas estariam tão longe que você não consegue ver o movimento delas. Mas os astrônomos conseguem observar a luz das estrelas, passar por alguns aparelhos essa luz das estrelas, analisar a luz das estrelas, e eles conseguem
medir a velocidade delas, tá? Esse tipo de coisa é meio complicado de eu falar para vocês, porque precisa ter noções de física, né? A matéria que vocês aprendem na escola de ciências, no ensino médio, vai virar física, química e biologia. E aí, para vocês poderem compreender, né, como as estrelas se movem no céu, né, vocês teriam que ter noção de física para entender isso. Mas dá para fazer esse tipo de coisa sim, os cientistas conseguem fazer esse tipo de coisa sim, e eu como astrônomo já fiz isso inclusive, então eu posso assegurar para vocês que é perfeitamente possível, tá? Medir a velocidade das estrelas analisando a luz das estrelas, tá? E aí quando os astrônomos medem a velocidade das estrelas, né, eles estão percebendo que as estrelas estão se afastando umas das outras, como se tivesse havido uma grande explosão, tá certo? Então isso seria uma evidência, né, de que o Big Bang existiu. Outra evidência, né, é o seguinte, que quando houve essa explosão de energia, tá, os cientistas estudam isso teoricamente, né, eles falam que 400 mil anos depois, né, dessa explosão de energia, né, começaram a surgir as primeiras partículas de matéria. Matéria é coisa que você consegue pegar, por exemplo, né, é coisa feita de material, de matéria, né. E antes do universo, no surgimento do universo, só existia energia, mas à medida que houve a explosão e essa energia expandiu, ela meio que começou a esfriar e meio que começou a surgir as primeiras partículas de matéria. A primeira partícula de matéria teria sido o bóson de Higgs, né, que é o nome do cientista, né, que descobriu essa partícula de matéria. O problema é que ela não é observada na natureza, tá? E aí, para você encontrar o bóson de Higgs, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar pequenas partículas, né, e colocar num túnel enorme chamado acelerador de partículas. Essas partículas são colocadas em sentidos contrários e elas ficam dando voltas naquele túnel, né, em sentidos contrários, e a cada volta elas vão se aproximando até que elas batem e se quebram em partículas menores. Você pode pegar as partículas de matéria e ir quebrando em pedaços menores até que chega uma hora que quando você quebra a menorzinha de todas, né, ela não vai mais se quebrar em duas partículas menores, ela vai virar energia, né? E aí, essa partículazinha, teoricamente prevista pelos cientistas, é chamada de bóson de Higgs, né? Então, as primeiras partículas do universo seriam esses bósons de Higgs que os cientistas acabaram detectando ao colocar num acelerador de partículas gigantesco de 27 km, né, que passa nas profundezas de 3 países da Europa, né? Então isso seria uma outra evidência, né, de que o Big Bang acabou existindo. Pois bem, essas partículas foram aparecendo cada vez mais, né, à medida que o universo foi se expandindo, essa coisa toda, né, e começaram a surgir partículas do gás que a gente chama de hidrogênio, né, que é a partícula mais simples, né, que existe na natureza, a partícula de matéria, o átomo, né, mais simples, né, que existe na natureza, tá? Que você tem, os elementos químicos são formados por átomos, né? Isso tudo vocês vão aprender em ciência. Você tem vários átomos, o mais simples de todos é o átomo de hidrogênio. Você também tem átomos, por exemplo, de oxigênio, de carbono, né, que é a grafite do lápis, né, de nitrogênio, e todos esses gases, né, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, estão no ar que a gente respira, né, no caso, né. Então as primeiras partículas, né, os primeiros átomos seriam de hidrogênio, surgiram nuvens de hidrogênio no universo, e pela força de gravidade, né, vão ter regiões dessa nuvem que vão ter mais hidrogênio concentrado do que em outras. E aí você vai ter bolas de hidrogênio sendo formadas e pela força de gravidade as camadas externas, né, dessas bolas de hidrogênio, elas vão fazer pressão no hidrogênio que está dentro. E aí isso vai aquecer esse hidrogênio que está dentro, né, porque quando você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura, né? Vocês têm panela de pressão em casa, né? Que na verdade está fazendo uma pressão para fora, né? A pressão fica presa dentro do vapor fica preso dentro daquela panela, né? E aí ela sai controladamente por uma válvulazinha, né, para a panela não explodir também, né, e aquilo vai aquecendo a panela por dentro, né, aquela pressão vai aquecendo a panela e vai cozinhando a comida mais rápido. No caso, essa pressão da panela de pressão ela é para fora. No caso dessa bola de gás, a pressão está sendo para dentro, que está aquecendo cada vez mais o gás que está dentro dessa bola, né? E essa bola ela vai se comprimindo por essa força de gravidade, só que como o gás está aquecendo dentro, vai chegar uma hora que esse gás explode, aí você tem uma força para fora, e aí você tem aquela bola de fogo de gás, né? Pegando fogo, nem se comprimindo, nem se expandindo, ela lá
paradinha lá. Isso é uma estrela, gente, é o Sol, são as estrelas que você vê no céu de noite. E aí pedaços de gás e de poeira que vinham na direção da estrela, mas não para cair na estrela, mas para passar do lado dela, né, eram atraídos por essa estrela e eles ficavam girando em volta dessa estrela, presos, né, em volta dessa estrela em órbita, né? E isso daí que vai dar origem aos planetas. O nosso planeta Terra surgiu assim, né, há mais ou menos 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, né? Enquanto que o nosso Sol tem 5 bilhões de anos. Se ele fosse uma pessoa, né, o Sol estaria agora na faixa dos seus 50 anos, estaria na metade da vida. E a Terra girando em torno, né, do Sol, né? Ela era inicialmente uma esfera, tá, formada só de magma, só de lava derretida, rocha derretida, né? Mas a camada externa desse magma acabou esfriando, que deu origem a uma crosta dura terrestre, mas uma crosta quebrada em vários pedaços, né? E esses pedaços ficam boiando em cima dessa bola de magma, de lava, né? E eles batem uns nos outros e roçam uns nos outros. Quando isso acontece, você tem os fenômenos dos terremotos, né? E se acontece embaixo do oceano, são os maremotos ou tsunamis, né, que a gente chama, né? Como é que os oceanos apareceram? Foi por uma reação química que tinha nas rochas também, né? Mas também em volta do sistema solar, né, do Sol e dos nossos planetas aqui do sistema solar, tem uma nuvem, né, de pedras de gelo que a gente chama de cometas, né, que são pedras de 5 a 20 quilômetros de extensão, mais ou menos. Essas pedras, elas são puxadas pelo Sol às vezes, tá? E quando elas passam perto do Sol, elas começam a derreter e formam aquela cauda, né, de fumaça, né, de gás e de poeira, que são os cometas. Alguns desses cometas caíram aqui na Terra, que ajudaram a formar os oceanos, os lagos e os rios, tá? E o que acontece também? O que acontece também? Esses oceanos, lagos e rios, eles eram cheios daqueles elementos químicos que eu falei, de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio, de oxigênio. E esses átomos desses elementos químicos, eles conseguem se formar, eles conseguem se juntar formando moléculas, tá? E, por exemplo, a nossa água, né, que a gente bebe, né, é uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? E aí o que acontece? Essas moléculas foram se tornando cada vez mais complexas, cada vez mais elaboradas nesses oceanos, tá? Isso aconteceu de uma forma completamente aleatória, completamente sem querer, ao acaso, tá? Segundo a visão da ciência, né, que não tem intervenção divina nenhuma, tá? E aí você vai começar a ter cadeias, né, de aminoácidos, que são essas moléculas cada vez mais complexas, e esses aminoácidos vão formar proteínas, essas proteínas vão se juntar, até que vão formar a primeira célula, a primeira forma de vida, né, do planeta, que vai surgir na água, tá? Essas células têm as capacidades de se multiplicar, então você vai ter formas de vida com uma célula, que é unicelular, mas elas vão ter formas de vida com 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai, que são as formas de vida pluricelulares, tá? Há 600 milhões de anos os peixes começam a aparecer. E aí todas as espécies animais vão surgir a partir disso. Para eu falar um pouco das espécies animais, a gente precisa falar também da teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, que foi um cientista inglês do século XIX que queria entender como surgiram todas as espécies animais. Para isso, ele pegou um navio chamado SS Beagle, viajou pelo mundo inteiro para estudar todas as espécies animais do mundo, né? Ele, inclusive, chegou a passar em Barra de São João, né? Lá aqui em Casimiro de Abreu, né? E aí, quando ele chegou num arquipélago chamado Galápagos, que fica no Oceano Pacífico, do lado ali da América do Sul, na altura do Equador, tá? Ele encontrou umas espécies animais nesse arquipélago de ilhas, né, que eram muito diferentes de tudo que você via no resto do planeta Terra, né? Lagartos muito estranhos que tinham patas que pareciam mãos humanas, né? A partir dessa pesquisa que ele fez nos Galápagos, né, ele foi chegando, né, à teoria da evolução das espécies, né, que também outros cientistas contribuíram, né? E hoje o que acontece? O que é essa teoria da evolução das espécies, né? Toda espécie viva, né, vocês, alunos, né, os animais, coisa e tal, eles são formadas de células, né? E aí, essas células, no núcleo delas, existe uma cadeia de moléculas que parece a espiral do caderno de vocês, tá? Chamada ácido desoxirribonucleico. Apesar de ter esse nome muito complicado, né, todo mundo sabe, né, a sigla desse
desse nome, que é o famoso DNA, tá? E o DNA é responsável pelas características físicas, né? Daquele ser vivo. Se a pessoa vai ter olho claro ou escuro, se a pessoa vai ter cabelo liso ou crespo, se a pessoa vai ser loura ou morena e por aí vai, né? O DNA de um ser vivo, né, é a mistura do DNA do pai e da mãe dele, né? Por isso que às vezes você olha para uma criança e fala assim, pô, essa criança puxou o pai, criou a mãe, puxou a mãe, mas cada DNA de cada ser vivo ainda é único, ele é diferente de todos os outros, tá? E aí o que acontece, gente? Quando esses DNAs do pai e da mãe estão se juntando para fazer o DNA do filho, muitas combinações estão acontecendo nesses dois DNAs que estão se juntando ali. E aí a característica daquele ser vivo, né, ela pode sofrer alguma modificação. Por exemplo, os seres humanos têm 5 dedos na mão, né? Mas quando o DNA do pai e da mãe está se juntando, pode acontecer uma modificação nesse DNA que pode, por exemplo, fazer a pessoa nascer com 6 dedos na mão, por exemplo. Né? Você tem 5 dedos na mão, a pessoa pode nascer com 6 dedos na mão. Quando há essa modificação, você chama isso de mutação genética. Mutação significa modificação. E essas mutações genéticas acontecem completamente sem querer, completamente ao acaso, tá? Na mão daquele... na mão daquela pessoa, por exemplo, tá? E aí o que a gente vai ter aí? Essas mutações genéticas ao acaso, elas podem estar totalmente adaptadas ao meio ambiente ou não. Se elas estão adaptadas ao meio ambiente, elas sobrevivem. Se elas não estão adaptadas ao meio ambiente, elas morrem, tá? Então, esse processo da natureza selecionar as espécies mais adaptadas, as mutações genéticas mais adaptadas ao meio ambiente ou não, a gente chama de seleção natural. Então a teoria da evolução das espécies do Darwin é isso. São mutações genéticas que acontecem ao acaso e a natureza selecionando, tá, essas mutações mais adaptadas ou não, né, no final das contas. Então vamos voltar para os nossos peixes lá há 600 milhões de anos. O peixe, ele respira, né, pelas branquiazinhas, pelas guelras dele, né? Ele abre a boca, bota água para dentro do corpo dele e aí passa aquela água pela guelra, né? E aí a guelra pega o oxigênio da água e ele respira assim. Agora vamos supor que tenha nascido um peixe com uma mutação genética. Ele, além de nascer com a guelra, ele nasceu também com um pulmãozinho que nem a gente, tá? E aí esse lago está numa região muito quente, muito seca, e esse lago seca e aí os peixes ficam tudo fora d'água. Os que só têm a guelra, tá, vão morrer, porque não vão conseguir respirar ao ar livre. Já os peixes que têm pulmãozinho, eles vão conseguir respirar. Vamos supor que esses peixes pulmonados, tá, também tenha nascido algum que tenha nascido com nadadeiras mais duras. Nadadeira é aquela coisa bem molinha, né, que é para fazer o peixe se deslocar na água, né. Vamos supor que eles tenham nascido com uma nadadeira dura que tem até osso na nadadeira, como se fosse uma patinha mesmo, de bicho, né. Então o que vai acontecer? Na hora que aqueles peixes estão se debatendo lá na lama, vem o predador que come o peixe, e o peixe que está com a nadadeirazinha não consegue sair do lugar, e ele acaba sendo morto, né, pelo predador. Já que tem outro que tem a nadadeira mais dura, que tem até um ossinho, ele consegue se arrastar no meio do barro e consegue fugir, né? Então, esses peixes, por exemplo, tá, eles com o passar do tempo, quando eu estou falando isso, tá, gente, não são modificações que acontecem de hoje para amanhã ou de hoje para a semana que vem, são coisas que demoram milhares de anos. E aí, com o passar desses milhares de anos, esses peixes que tinham os pulmões e as nadadeiras mais duras, eles vão acabar se tornando os anfíbios, né? Os sapos, as rãs, as pererecas e por aí vai. Esses sapos, eles ficavam perto d'água, né? Chegavam já a sair da água, mas eles ficavam perto d'água porque eles têm a pele muito fininha. Eles perdem muita umidade para o meio ambiente, então eles têm que ficar todo o tempo, né, na água também. Muito tempo na água, algum tempinho na terra. Anfíbio é isso, fica na terra e na água ao mesmo tempo, né? Só que alguns anfíbios, por mutação genética, começaram a nascer com a pele mais grossa, e aí eles perdiam menos água para o meio ambiente. E eles puderam se afastar, né, dos lagos, dos rios, coisa e tal. E esses anfíbios, com o passar dos anos, já acabaram virando os répteis, né, os lagartos, as cobras, os jacarés, né. Apareceram répteis gigantescos, né, que os gregos antigos chamavam de lagarto terrível, né, e lagarto terrível em grego é dinossauro, né. Então foram os dinossauros que apareceram, esse negócio todo, né. Só que houve uma mudança no planeta Terra que os dinossauros acabaram morrendo, né. Tem cientistas que falaram que foi o clima que esfriou, teve cientistas que
falaram que foi um asteroide que caiu na Terra, que matou os dinossauros todos, né? Tem cientistas que falam várias coisas aí. Pois bem, só os répteis pequenos vão sobreviver. E aí, alguns desses répteis pequenos começaram a nascer com mutações genéticas com pena, que deram origem a penas e bicos, e aí eles vão virar as aves, e outros nasceram com mutações genéticas que deram origem a glândulas mamárias, que vão dar origem aos mamíferos, né? Os cachorros, gato, ser humano, cabrito, essas coisas, tá? Então as espécies animais foram todas surgindo assim, essas modificações genéticas, né, que acontecem ao acaso, tá? E a natureza adaptando, selecionando essas modificações genéticas, tá? Uma coisa que é importante da gente falar é o seguinte, tá? Muita gente usa a palavra evolução, tá? Como sinônimo de progresso, de melhora. Por exemplo, o jogador de futebol no início do campeonato não estava fazendo gol nenhum, depois ele passou a fazer 2 gols por jogo. Ele melhorou, ele evoluiu. Só que, gente, todo mundo usa a palavra evolução de forma errada. Evolução não é progresso, evolução é mudança e adaptação. O conceito que surgiu na biologia é esse, né, do Charles Darwin, né? Evolução é mudança e adaptação. Evolução não é progresso. Charles Darwin não falava em progresso com relação à parte de evolução. O problema é que as pessoas pegaram esse conceito de evolução como progresso e começaram a classificar os seres humanos em raças superiores e inferiores. Eles começaram a falar, né? Perdão, eles começaram a falar que os seres humanos mais desenvolvidos e superiores eram branquinhos, lourinhos de olhos azuis da Europa, enquanto que os asiáticos já eram seres humanos mais inferiores, mais burros, menos inteligentes, e aí as pessoas pretas eram praticamente vistas como macacos e homens das cavernas nessa classificação. Ou seja, era uma classificação extremamente racista, tá? Por isso que a gente não pode usar, tá, esse termo de evolução como melhora, mas sim como mudança e adaptação. Por exemplo, você pega as mariposas, né? Todo mundo sabe que existe mariposa branca e mariposa preta, né? Perdão, gente. Imagina uma cidade que tem neve no inverno e as árvores ficam cobertas de neve. E essas duas mariposas pousam na árvore. Perdão, a mariposa que é branca fica invisível, né? Fica escondidinha na neve. E a preta fica lá bem à vista. Aí vem o predador que come a mariposa preta, e a mariposa branca sobrevive. Aí o que acontece? Perdão, gente. Vem uma fábrica e começa a soltar uma fumaça preta pela chaminé e cobre as árvores todinhas de fuligem preta. O que vai acontecer agora, quando as mariposas pousarem? A mariposa preta vai ficar escondida e a mariposa branca vai ficar à mostra. E aí os predadores das mariposas vão lá e comem a mariposa branca. A mariposa preta é melhor ou pior do que a mariposa branca? Não. Mariposa branca? Não. Elas só estiveram mais adaptadas ao meio ambiente em duas circunstâncias diferentes, tá? Então você não pode falar que evolução é progresso e melhora. E vamos agora falar da evolução, né, da espécie humana, então, como isso aconteceu, né? 32 milhões de anos atrás, gente, apareceram mamíferos chamados primatas. Os primatas são mamíferos que conseguem fazer isso aqui, ó, juntar um dedo no outro, o polegar no indicador assim, tá? O que acontece? Os primatas, eles conseguem, então, pegar coisas, tá? E, se eles possuírem inteligência, até fazer ferramentas para poder transformar a natureza a seu favor, né? Fazer, por exemplo, uma machadinha de pedra para cortar coisa, cortar cipó, cortar árvore, galho, essas coisas, né? Para poder usar esses galhos e cipós para fazer outra coisa, por exemplo, né? Tanto os macacos, né, quanto os homens, né, os seres humanos, né, eles conseguem fazer isso aqui, eles são primatas, tá? Há mais ou menos uns 4 milhões de anos atrás, no sul da África, tá, apareceu um grande primata chamado Australopithecus pelos cientistas, né? Austral significa sul, né? Seria um primata, né, que estaria no sul da África, né? Ele vai começar a ter seus filhotes, né, e mutações genéticas vão aparecer e a gente vai ter duas ramificações aí, né, nessas linhagens, né, desse Australopithecus, né?
Uma ramificação deu origem aos macacos e outra ramificação deu origem aos seres humanos. Então, as pessoas lá que criticam a teoria da evolução das espécies, do Charles Darwin, né, que geralmente tem um cunho religioso muito forte, né, falam que o Charles Darwin falava mentira porque o homem veio do macaco. O Charles Darwin nunca disse isso, tá? O que aconteceu mesmo, tá, é que tanto o macaco quanto o ser humano tiveram o mesmo ancestral, que foi um primata chamado Australopithecus, tá? Isso é diferente de dizer que o homem veio do macaco. Dizer que o homem veio do macaco é primeiro o macaco vir e a partir do macaco saiu o homem, que não foi o que aconteceu, tá certo? O que acontece? Os primeiros seres humanos, né, eles tinham um cérebro muito pequeno, mas aí pelas mutações genéticas, né, os cérebros foram ficando maiores, tá? E foram se adaptando mais ao meio ambiente. Então essas espécies humanas que tinham cérebros maiores foram sobrevivendo, né, no caso, tá? E aí a gente vai ter, por exemplo, há 2 milhões e 300 mil anos atrás, né, uma espécie humana chamada Homo habilis, né, que já era o ser humano que conseguia fazer ferramentas para poder transformar a natureza, né? E aí, há 2 milhões de anos, né, uns 300 mil anos depois, apareceu uma espécie humana com um cérebro mais desenvolvido, que era o Homo erectus, que era o homem em pé, que já conseguia andar em cima das 2 pernas, né? Tanto o Australopithecus quanto o Homo habilis, né, eles andavam ainda de 4, né, no caso, né? E aí o que vai acontecer? O Homo erectus, né, ele vai começar a sair do sul da África e vai começar a se espalhar pelo mundo viajando, né? E ele também vai descobrir o fogo. Por que o fogo foi tão importante? Primeiro, porque protege do frio, né? Segundo, porque afugenta animais selvagens. E terceiro, porque o ser humano começou a cozinhar a própria comida. Por que isso? Porque quando o ser humano caçava um animal, comia a carne crua daquele animal e o animal estava doente, a doença só passava para ele, né? Então o ser humano percebeu que cozinhando a carne ele não ficava mais doente. E aí a carne também cozida demorava mais para estragar e ele podia guardar para comer depois. Também você vai ter, né, essa situação aí. Nessa mesma época, 2 milhões de anos atrás, tá, você vai ter também as glaciações, ou era glacial ou era do gelo, né, quando o planeta vai ficar todo congelado, praticamente todo congelado de cima a baixo, tá, segundo os cientistas, né, que até hoje não sabem o que aconteceu. E essas glaciações foram de 2 milhões de anos atrás até 15 mil anos atrás. Então, nessa escala de tempo, é como se elas tivessem acabado outro dia, nessas glaciações aí. No meio de tudo isso, apareceu o homem de Neandertal, né? Ele tem esse nome por quê? Porque os fósseis, né, desse ser humano pré-histórico foram encontrados na região de Neandertal, na França, né? E eles já eram muito parecidos já com os seres humanos de hoje em dia, já tinham um cérebro maior ainda, tá? Eles já usavam pele de animal para se vestir, eles já dormiam em cavernas, faziam barracas também de pele de animais, tá? E eles também já desenvolviam empatia um pelo outro, né? Já gostavam uns dos outros, né? O Homo habilis e o Homo erectus, por exemplo, eles não tinham essa empatia. Quando um membro do grupo deles morria, por exemplo, eles simplesmente deixavam para lá e iam embora. Agora não, agora com o homem de Neandertal, quando morre um membro do grupo deles, né? Eles pensavam assim, pô, esse corpo vai ficar aí, né? Vai vir urubu, vai comer a carne, o corpo vai estragar, os outros animais vão depredar esse corpo todo. Então, por um respeito a essa pessoa que viveu com a gente, vamos enterrar esse corpo para não acontecer nada disso com ela. E aí, eles foram os primeiros a enterrar os mortos. Os cientistas também acreditam, né? Alguns acreditam, outros não, é um tema meio controverso, né? Que o homem de Neandertal também fazia alguns utensílios, alguns objetos que talvez já fossem, entendeu? O fato deles, esses objetos já tinham um uso, entendeu? Religioso, ou seja, eles já praticavam algum tipo de religião, eles já acreditavam em alguma coisa. Mas tem cientistas que concordam que isso pode ter acontecido, enquanto outros que não. É um tema ainda controverso, tá? Ao mesmo tempo que o homem de Neandertal existiu, apareceu uma outra espécie humana que é o Homo sapiens, né? Que tinha um cérebro maior ainda e os dois chegaram a conviver juntos. Eles inclusive chegaram a ter filhos juntos, né? Foi encontrado uma vez um fóssil de um menino, tá? Que era uma mistura do Homo sapiens com o homem de Neandertal, né? E aí, há 34 mil anos atrás aconteceu alguma coisa na natureza que fez o homem de Neandertal desaparecer e o Homo sapiens conseguiu resistir. Então, quer dizer, o Homo sapiens é a nossa espécie humana atual, tá certo?
mais uma outra coisa que a gente pode falar. O ser humano, então, né, a gente sabe, né, um animal racional, né, é o único animal que pensa, tá? E isso significa que ele pode aprender com a própria experiência dele. Por exemplo, você faz um machadinho de pedra, né? Você vai quebrar, bater duas pedras uma na outra para arrancar lascas de pedra. Aí você bate a pedra, as pedras quebram, sai um pedação de pedra, não sai uma lasquinha fina de pedra. Então eles começam a bater a pedra de uma outra forma até essas lasquinhas saírem. Depois eles pegam essa lasquinha e amarram num cabinho de madeira para fazer um machado com cipó. Aí na hora que ele vai usar o machado, voa lá o pedacinho de pedra porque o nó não foi bem dado. Então eles fazem um nó melhor. Então o ser humano ele vai, né, aprendendo, né, de acordo com a experiência dele. E isso todos os outros animais não conseguem fazer. Só o ser humano consegue fazer. Outra coisa que é legal de falar também é que inicialmente, tá, os seres humanos viviam em bandos de homens, mulheres e crianças. Não existia ainda na cabeça deles, tá, esse pensamento moral de fazer casamento monogâmico, de um só homem, de uma só mulher, com os filhos, né? Então todo mundo ali era um monte de homem, um monte de mulher, um monte de criança andando juntos ali, né? Todo mundo era pai, mãe e filho de todo mundo ao mesmo tempo ali, né? E o bando vivia desse jeito, né? O ser humano também com o tempo começou a fazer uma coisa chamada guerra. Por que isso? Vamos supor que... Perdão, desculpa gente, eu tô pulando etapas aqui. Uma coisa que eu tenho que falar antes disso, da guerra, tá? Vou falar da guerra mais pra frente, tá? É o seguinte: os seres humanos inicialmente, tá? Eles viviam da caça, da pesca e da coleta. Eles caçavam animais, pescavam peixes no lago, no rio, pegavam fruta nas árvores, pegavam verduras, pegavam raízes como batatas e aipim ou mandioca, né, essas coisas todas, né? E isso fazia com que o ser humano ficasse muito vulnerável, tá, às mudanças da natureza. Se, por exemplo, começasse a nevar, os bichos iam se esconder na toca, o lago ia congelar, não ia ter mais fruta na árvore, ia ter uma camada de neve no chão que não ia dar para tirar as batatas, os aipins, esses negócios todos, né, se tivesse aipim lá na Europa, né? Mas o que acontece? E aí o ser humano ficava muito vulnerável à natureza e ele morria de fome mesmo. Então a população humana era muito baixa e ela estava inclusive arriscada de estar em extinção. Entrar em extinção e desaparecer. Não estaríamos, por exemplo, fazendo esse vídeo hoje e nem conversando, né, pelo YouTube aqui, né, no caso, né? E aí... o ser humano ficava viajando para lá e para cá o tempo todo atrás de comida, né? E ele não tinha uma moradia fixa, ou seja, ele era nômade, só ficava viajando para lá e para cá e não morava em lugar nenhum. E aí nessa época, né, os cientistas chamam essa época de período paleolítico, né? Essa época em que o homem era nômade, ficava só caçando, pescando e coletando frutas, né? E não tinha comida à disposição porque ficava muito vulnerável à natureza. Então esse período é chamado de período paleolítico, tá? Só que quando o homem saía para caçar, né, geralmente as mulheres ficavam tomando conta dos filhos pequenos, né? Porque se elas saíssem com os homens para caçar e deixassem os filhos sozinhos no meio do mato, viria algum animal selvagem e comeria as crianças, né? Algumas mulheres chegaram a sair para caçar com homens, né? Em algumas tribos, esse negócio todo, né? Mas geralmente elas ficavam tomando conta dos filhos, né? Para poder garantir inclusive a sobrevivência da espécie. O homem saía para trazer comida, para procurar comida, e as mulheres ficavam cuidando dos filhos pequenos para poder garantir a sobrevivência dessa espécie, né? Não era uma questão de machismo ainda, né? Então o que vai acontecer? Algumas dessas mulheres perceberam que se você enterrasse as sementes das árvores e das plantas no chão, que elas cresciam. Então elas começaram a plantar, entendeu? Para produzir comida, para poder fazer agricultura, plantar para comer. E alguns animais também eram mansinhos, não precisava sair para caçar. Você podia criar aqueles animais, entendeu? E matar para comer, então, o que seria a pecuária. Então o ser humano descobre a agricultura e a pecuária e ele começa a produzir a própria comida dele. Já não vai ficar tão vulnerável, tá, às variações da natureza. E aí ele vai poder inclusive produzir comida e estocar comida, guardar comida para quando tiver faltando comida no inverno, por exemplo, né? E outra coisa também, se ele vai começar a ter plantações e criações de animais, ele não pode mais ficar viajando para lá e para cá. Ele tem que se fixar numa região onde ele vai fazer a plantação e a criação de animais dele. Então ele vai deixar de ser nômade, né?
quando ficava viajando para lá e para cá, e vai passar a ser sedentário, ou seja, vai ter uma moradia fixa. Essa palavra sedentário, ela tem mais de um significado, né? Significa ter uma moradia fixa e também hoje em dia, né, significa aquela pessoa que não faz exercício físico também, mas também significa ter uma moradia fixa. Então, isso vai salvar, essa coisa do ser humano descobrir a agricultura e a pecuária e produzir a própria comida, vai salvar o ser humano da extinção, tá? E esse período em que o ser humano começa a produzir a própria comida, ele começa a estocar a comida, o que acontece? Ele não vai sentir mais fome, não vai mais morrer de fome, e a população humana vai começar a subir muito por causa disso. Então, esse período que o ser humano desenvolve a agricultura e a pecuária é sedentário e é salvo da extinção, porque ele produz a sua própria comida e guarda comida, é chamado pelos cientistas de período neolítico, tá? Então, é importante ter essas duas definições na cabeça, período paleolítico e período neolítico. Tá certo? Agora sim, vamos falar da guerra. Por que o ser humano começou a fazer guerra, né? Primeiro, por uma questão de necessidade. Vamos supor que você tem um grupo de pessoas que tem uma plantação. Aí vem uma enchente ou uma praga e destrói aquela plantação todinha. Até você plantar tudo de novo e crescer tudo de novo, você já morreu de fome. Então você vai ter que atacar a plantação de um outro grupo de pessoas para poder sobreviver. E isso vai acabar gerando guerra. Para as pessoas se defenderem, né, melhor, né, elas já estavam fazendo casas de tijolo de barro cozido. E aí elas começaram a fazer as casas de tijolo de barro cozido delas perto umas das outras, né, para poder justamente se defender melhor. E isso vai dar origem às primeiras cidades. Como as cidades tinham plantações, né, para as pessoas poderem comer, e você precisa de água para poder fazer plantação, essas cidades geralmente ficavam perto de rios também, tá? Uma outra coisa também importante de se falar. E o ser humano também, ali para 2500 a.C., 4000 a.C., mais ou menos, nessa época mais ou menos, tá? Eles vão começar a inventar, por exemplo, a roda, né? Que vai ser importante para transportar coisas, vão começar a fazer carroças, essas coisas, né? A roda também era usada para fazer vasos de barro, né? Você bota aquele pedaço, aquele monte de barro em cima daquela rodinha de madeira, você fica rodando com o pé, né? E fica dando formato para o vaso, né? Então a roda também era importante para fazer vasos, essa coisa toda, além do transporte, né? E também escrita, né? O ser humano já estava... Inicialmente, quando o cérebro dele era menor, né? Ele se comunicava por gestos, né? Mas depois... o cérebro dele foi se desenvolvendo, ele criou uma coisa chamada palavra, né, para poder se comunicar, né? E aí eles começaram a registrar essas palavras também graficamente, né? E isso foi importante para o ser humano, por quê? Primeiro, porque os grupos de pessoas começaram a registrar a sua história e começaram a ter uma identidade, o sentimento de pertencimento a uma comunidade, a um povo, alguma coisa, né? Isso é muito importante, né, para os seres humanos. Até hoje, a gente tem esse sentimento de pertencimento a alguma coisa. A pessoa às vezes segue uma determinada religião, torce para um time de futebol, pertence a um determinado clube. O ser humano sempre ele gosta de pertencer a um grupo, né? E isso a escrita ajudou a desenvolver bastante. Outra coisa também, né, registrar leis, né, regras, né, que é uma coisa que a gente vai falar com mais calma em outro capítulo, né? Registrar acordos comerciais. E principalmente registrar também dados numéricos. A gente sempre, quando fala em escrita, lembra em letras e palavras, né? Mas a escrita também guarda dados numéricos. Então você, por exemplo, tem um povo que tem 100 pessoas e aí aquele povo plantou 10 mil pés de arroz, aqueles 10 mil pés de arroz ajudaram a alimentar aquele povo por um ano. Aí no ano seguinte nasceram 4 pessoas, agora tem 104 pessoas, então a gente vai ter que plantar mais arroz agora. E eles iam registrando tudo aquilo, e eles iam tendo aqueles dados ano a ano, para saber quanto de arroz eles teriam que produzir no ano seguinte, se a população aumentasse ou diminuísse, coisa e tal, de forma que não faltasse comida, para as pessoas passarem fome, e nem sobrasse comida para estragar, né, no caso, né? Então, esses dados numéricos registrados ano a ano também ajudaram a aumentar a qualidade de vida dessas populações. E isso também foi uma coisa muito importante. Tá certo, gente? Outra coisa que a gente tem que falar também, a gente tem que falar da idade dos metais. Por 2 milhões de anos, né, os seres humanos faziam só instrumentos de pedra, madeira e osso.
Mas há 6.000 anos atrás eles começaram a perceber que se você pegasse alguns pedaços de metais e botasse perto da fogueira, que eles derretiam. E você podia botar esse metal derretido numa forminha de cerâmica e fazer um objeto de metal, né? Que esse objeto de metal, que esse metal derretido, quando esfriasse, ele ia ficar duro e ia ficar com o formato daquela forma que estava ali na forminha, né? Então eles começaram a fazer, por exemplo, instrumentos de metal, inicialmente com metais de ponto de fusão baixo. O que é um ponto de fusão baixo? É quando você não precisa de uma temperatura muito alta para derreter eles. Por exemplo, ouro, prata, cobre, qualquer fogueirinha consegue fazer eles derreterem, né? E aí, eles também começaram a fazer ligas metálicas. O que é isso? É misturar dois metais derretidos para fazer um terceiro. Por exemplo, você pegar cobre derretido e misturar com estanho, que é um outro metal, não é estranho não, é estanho, tá? Que é outro metal, e esses dois metais misturados vão dar origem ao bronze, por exemplo, tá? Outra coisa também que é muito importante de falar é que o ferro, por exemplo, só vai ser trabalhado mais tardiamente, mais ou menos ali em 1500 a.C., porque o ponto de fusão do ferro era mais alto. E aí você tinha que fazer fornos, tipo assim, uma casinha de barro onde você bota a fogueira dentro, né? E aí aquela casinha de barro segura o calor da fogueira, aumenta a temperatura ali dentro, né? E você faz um forno, né? E aí você passa a derreter o ferro ali dentro, né? No caso, né? E aí as armas de ferro eram muito importantes nas guerras. Por quê? Porque o ferro é um material mais leve, resistente e flexível, né? E aí quando ele bate em alguma coisa, ele enverga e volta. Então se você tivesse uma pessoa lutando com uma espada de ferro com uma pessoa que estivesse lutando com uma espada de cobre ou bronze, por exemplo, a espada de ferro era mais leve, era mais fácil de manusear, e a espada de cobre era mais pesadona. A espada de ferro era mais flexível. Se ela bate na espada de bronze, ela enverga e volta. Enquanto que a espada de bronze ou de cobre, quando ela bate, ela é dura, ela não enverga. Se ela envergar um pouquinho, ela quebra. Então, o cara que estava lutando com a espada de ferro conseguia quebrar a espada de bronze do outro sujeito e matava o sujeito que estava com a espada de bronze. Então essas armas de ferro foram decisivas nas batalhas, tá? Para terminar essa parte de pré-história, tá, gente? Que o capítulo já está bem grande. Como é que o ser humano chegou até a América? A gente viu que ele saiu do sul da África e se espalhou pela Europa e pela Ásia, né? Além de se espalhar pela África. Mas dava para fazer tudo isso por terra a pé. Só que a América, ela está destacada, né? Ela é cercada de oceanos e de mares, né, com relação à Europa, à Ásia e à África, né, no caso, né? Então, como é que o ser humano chegou à América, né? Existem duas hipóteses. Uma já está comprovada, tá? Há 40 ou 70 mil anos atrás, tá? Ali no norte da América do Norte, na parte noroeste, você tem o Alasca, né, que pertence aos Estados Unidos. E ali ela está bem pertinho da Ásia, né? Só passa uma parte de mar bem estreitinho entre elas, que é o famoso Estreito de Bering, né? Como isso está muito no norte do planeta, perto do Polo Norte, é uma região muito fria. E quando chega o inverno, o mar chega a congelar e o ser humano pode passar por cima. Então eles passaram por cima, atravessaram, tá? Há 40 ou 70 mil anos atrás, e isso já está comprovado. Tanto que você vê que os povos originários aqui da América, né, ou os índios, né, como a gente chamava antigamente, né, eles têm olhinho puxado e cabelo preto e liso, que nem os japoneses e os chineses, que nem os asiáticos, né? E também achados arqueológicos, né, artefatos, né, objetos arqueológicos, né, que esses povos antigos produziram, são achados na Ásia e na América. Eles são bem parecidos, são bem iguais, tá? Então, como se fosse uma evidência de que realmente essas pessoas passaram, né, de um continente para o outro. Outra hipótese, tá, que ainda precisa de confirmação, tá, é a seguinte: no Oceano Pacífico tem um arquipélago chamado Polinésia, tá? E tem uma corrente marítima que passa pela Polinésia e vem até a América, na altura aqui do Chile, coisa e tal, né? Na Polinésia você vai ter rios, né? E nesses rios vão ter na beira desses rios vai ter uma planta chamada papiro. Os egípcios usavam papiro para fazer papel, daí o nome, tá? Só que o papiro também, se você amarrar em tufos e botar na água, ele boia. Então dá para fazer barcos de papiro também. Então acredita-se, tá, que o ser humano pode ter feito barcos de papiro na Polinésia, ido para o mar,
pegado essa corrente marítima, entendeu? E chegado até a América 50 mil anos atrás. Só que essa hipótese ainda precisa de confirmação científica. A gente não tem traços de que isso aconteceu. Uma coisa que aconteceu foi o seguinte: em 1903, um grupo de suecos, tá, foi até o Equador, né, aquele país aqui da América, o Equador, da América do Sul, né, e eles construíram um barco de papiro, botaram esse barco no mar e pegaram essa corrente marítima e conseguiram chegar à Polinésia. Então eles provaram que a viagem era possível, tá, que a viagem é possível. Agora, se essa viagem aconteceu há 50 mil anos atrás ou não, aí já é um outro detalhe, é um outro papo. Tem que ver se há confirmação científica disso, se ficou algum vestígio de alguma coisa, entendeu? E ainda o ser humano ainda não conseguiu encontrar a comprovação científica dessa hipótese aí. Tá certo, gente? Então é mais ou menos isso que eu tinha que conversar com vocês sobre pré-história, tá? E a gente se encontra numa outra oportunidade. Um abração e até a próxima.